Bom, ok. Agora, para o início da nossa reunião, os petianos aqui do nosso grupo vão iniciar a apresentação, uma introdução. Eu vou apresentar eles e aí eu vou passar a palavra para eles. Um deles é o Jean Douglas Santos, ele participa do nosso grupo, e nossa outra petiana que vai estar apresentando essa introdução é a Gislaine. Se eles quiserem se apresentar, falar mais um pouco deles, pode ficar à vontade. Boa tarde, meu nome é Gislaine, eu sou acadêmica do terceiro semestre do Conexões de Saberes. Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Jean Douglas, sou membro do PET Conexão dos Saberes do campo de Ponta Porã e calouro no primeiro semestre de matemática. A gente vai apresentar sobre o Dia Nacional da Matemática, uma homenagem que também é sobre o Malva Tahan. A apresentação está aparecendo? Sim. Tá sim. Então, eu vou começar. O dia 6 de maio é o Dia Nacional da Matemática, que é uma homenagem ao Júlio César de Mello e Souza, e esse dia ele tem a finalidade de consentir e também de valorizar os profissionais dessa área. Breve histórico sobre o Júlio César, mais conhecido como Malva Tahan. Ele nasceu no dia 6 de maio de 1895, estudou no Colégio Dom Pedro II, na Escola Normal e também na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Aqui nessa foto, a gente vê uma foto, né, de quando ele fazia parte, estudava no Colégio Dom Pedro II. Na Escola Normal, ele prestou concurso e lecionou durante 40 anos. Ainda muito jovem, ele começou a trabalhar como professor na escola da sua mãe. E ele também fazia o curso superior de engenharia civil, profissão que ele nunca chegou a exercer. Desde pequeno, a prática literária esteve muito presente na vida do Júlio. O gosto pela literatura e pela mitificação apareceram cedo em Júlio. Com apenas 12 anos, ele produziu sua primeira obra literária, uma revista intitulada R. Ele fazia essas revistas no período que ele passava de férias com a família em Queluz, quando ele estudava na escola militar em Brasília. Trata-se de um trabalho muito engenhoso, com folhas dobradas, costurado à mão, escrito com caneta, ilustrado pelo próprio Júlio, com desenhos à mão livre, feito com naquim colorido com lápis de cor e aquarela. Nessa revista, Júlio era o diretor, o redator e o ilustrador. Nela, ele inventou o que viria a ser seu primeiro pseudônimo, o pseudônimo de Salomão IV. Essa revista teve diversas edições, foi publicada de janeiro de 1907 a novembro de 1908. Hoje existem cerca de 25 exemplares preservados no acervo de memória da Faculdade de Educação da Unicamp. Bom, pelo que vemos, Júlio era fascinado pela literatura desde pequeno, também pela força que as histórias exerciam sobre o espírito humano. Júlio, quando ele tinha 24 anos, ele foi trabalhar como office boy e tradutor de correspondência no jornal O Imparcial, no Rio de Janeiro. Certo dia, ele entregou ao editor do jornal um conto de sua autoria, A História dos Oito Pães, esperando que ela fosse publicada. Passavam-se os dias, o conto permanecia sobre a mesa do editor, debaixo de um chumbo de linótipo. Esse chumbo de linótipo ele era usado na gráfica para impressão na época. Aí várias vezes em que ele passava e constava que que o seu conto estava debaixo da lata de chumbo, ele resolveu pegar de volta
e onde se lia o nome dele, que era J.C. Mello e Souza, ele escreveu um nome que ele inventou na hora, um tal de Orvis Lade. No dia seguinte ao ocorrido, a história dos 8 pães havia sido publicada, bem na capa do jornal, com um grifo em 2 colunas. Em uma entrevista que ele deu ao Museu de Imagens e Som do Rio de Janeiro, em 1973, ele revelou que quando reencontrou esse editor anos mais tarde, simulou convicção e falou que o conto que ele levou na época realmente era muito fraco, e que ele havia descoberto um escritor formidável, americano, e graças ao auxílio de um esperantista, ele traduziu o conto, que eram desconhecidos no Brasil na época. Aí, diante disso, ele afirmou no MIS, eu raciocinei, quando é JC Mello e Souza, chumbo em cima, quando é Orvis Lade, destaque de primeira página. A partir desse ocorrido, ele decidiu criar um pseudônimo que acabaria por acompanhá-lo pelo resto de sua vida, o Malbatarran. Este caso ele foi contado no depoimento ao MIS Museu de Som e Imagem em 1973 e repetido ao longo da vida de Júlio para amigos, parentes e admiradores. O que pode ter levado o Júlio a criar esses pseudônimos é que no início do século XX era bastante difícil os autores nacionais eles conseguirem publicar suas obras. Os jornaleiros, os livreiros, eles davam mais privilégio para as obras literárias que fossem internacionais. E por isso ele teve a ideia de criar os pseudônimos para conseguir publicar suas obras. Aqui nessa figura, a gente vê, é uma figura do jornal A Noite, que foi o primeiro conto atribuído ao Malbatarran, que foi intitulado O Juiz. O Malbatarran, ele foi muito mais que um pseudônimo, ele foi uma mistificação literária que parecia ser o nome de um escritor que realmente parecesse que existiu. Ele passou 5 anos estudando sobre a língua e também a cultura árabe para ficar bem convincente em termos de linguagem, de estilo e também de ambientação. O primeiro livro do Malbatarran foi Os Contos de Malbatarran, e nesse livro ele apresentava uma lista das obras de Malbatarran, com datas de edição e uma descrição de cada livro também. Ele começava com o Ruber Kali, o Mártires da Armênia, Tempos de Guerra, e todos ele atribuía sua tradução ao tradutor e escritor indiano de origem britânica, o Rudyard Kipling. O Júlio ele publicou as suas obras com o pseudônimo do Malbatarran, e a invenção ela ficou tão bem intencionada que, embora ele fizesse alterações na sua biografia, as pessoas elas acreditaram que o Júlio César, o Malbatarran, ele realmente teria existido. As mistificações que ele criou em torno do Malbatarran não davam razões para que o público desconfiasse e duvidasse da sua autenticidade verdadeira. Aqui nessa imagem a gente vê várias obras que o Júlio César escreveu com o pseudônimo do Malbatarran, e a gente pode notar a mistificação literária que ele construiu em torno do Malbatarran. Os jornais e as revistas da época eles colaboravam para omitir o seu nome verdadeiro nas obras, e a revista Fonfon ela adicionava algumas coisas na sua biografia, e ela chegou a citar que o Malbatarran ele teria fugido da Arábia para o Brasil e se naturalizado brasileiro, assumindo a carreira de professor de matemática. Júlio, através de Malbatarran, buscava atingir determinados objetivos literários, mas também alguns de cunho humanista, moral e ético. Ao longo de sua vida, ele travou combates que ainda hoje nos parecem presentes. Um dele era ao denominado algebrismo, que ele descreveu, palavras do próprio Júlio, um inimigo roaz e pernicioso, um inimigo que é para a matemática como a broca é para o café e a lagarta é para o algodão, e a saúva é para todo o Brasil. O algebrismo é uma crítica ao ensino de álgebra feito pelo professor Júlio. Ele evidencia isso na sua obra, o livro didático
perdão, em seu livro didático de matemática, publicado em 1960. Malbatarran define o que vem a ser o algebrismo e o algebrista. O algebrismo ele associa o ensino de matemática, os quais aterrorizam os estudantes, afastando-os de uma aprendizagem significativa. Já o professor algebrista ele define como aquele que impõe aos alunos problemas obscuros, enfadonhos, irreais, sem finalidade prática ou teórica, com a única preocupação de tornar a matemática inacessível. É realmente um monstro do mal que torna a matemática difícil. Júlio César de Mello Souza pode ser considerado um pioneiro na etnomatemática no Brasil. Essa área do conhecimento vem como resposta à necessidade do entendimento de matemática em diferentes contextos, povos ou culturas. Assim, reconhecendo as diversas formas de calcular e de se aplicar a matemática às necessidades do dia a dia, o qual tem sido desconsiderada por serem restritas a tradições orais, por não se enquadrar em uma matemática dominante, assim, hegemônica, tida como oficial, esses grupos sociais diferentes praticam uma matemática assim, igualmente diferente, agem, pensam matematicamente de forma singular, de forma distinta, e Júlio respeitava e admirava essa distinção. Por essa e outras razões, Júlio publicou livros de divulgação científica, tais como, que a gente pode ver aqui do lado, Matemática Divertida e Curiosa, Diabruras da Matemática, As Grandes Fantasias da Matemática, entre outras obras que pudessem tornar a matemática acessível e prazerosa a todos os seus leitores. E ele também escreveu livros de matemática e também da didática da matemática. Bom, uma de suas obras mais memoráveis, mais extraordinárias, é O Homem que Calculava. Foi elevado a título, condição de best-seller, consagrou Júlio como escritor e como educador matemático. Nesse livro, Júlio criou Malbatarran. Malbatarran, ele criou Beremiz. E Beremiz tinha uma função como um veículo de conhecimento e a mediação das relações humanas. No artigo Malbatarran, muito além do pseudônimo, o autor propõe que existe uma linha que vai de Júlio a Beremiz, passando por Malbatarran. Não há um distanciamento crescente do que seria a realidade à fantasia, mas parece ser exatamente o contrário, o qual leva os leitores a acreditarem ser a mais pura e genuína realidade. A figura de Beremiz na obra, O Homem que Calculava, é um personagem semelhante a tantos homens sábios que frequentaram pouco, não frequentaram praticamente nada a escola, tendo seus princípios morais rígidos. Assim, a obra, além de tratar da matemática de uma forma lúdica, divertida, introduz valores morais e éticos. Júlio cria Malbatarran, Malbatarran cria Beremiz. Beremiz era para Malbatarran, o que Malbatarran era para Júlio César de Mello, um veículo do conhecimento que media as relações humanas. O Beremiz, ele tinha princípios rígidos, né, e ele se recusava a fazer qualquer cálculo que pudesse promover a guerra, a fome, a morte ou qualquer outro tipo de injustiça também. A qualidade dele como escritor, somadas à difusão perspicaz, eles permitiram ao Malbatarran ampliar o público de todas as idades em pouquíssimo tempo. O seu legado ele agrega os saberes do homem comum, alargando a visão de matemática e também da ciência. Diante disso, pelas suas contribuições para a matemática, para a educação matemática e das suas qualidades como escritor, no ano de 2013 foi oficializado o Dia Nacional da Matemática, uma homenagem ao Júlio César de Mello Souza, mais conhecido como Malbatarran, comemorado no dia do seu aniversário. Esse dia, o Dia da Matemática, ele tem a finalidade de homenagear os profissionais dessa área e também despertar os interesses nos alunos
a partir da aplicação de metodologias de ensino, dinâmica e didática também. É um dia para comemorar, parabenizar os profissionais dessa área que dividem a paixão pelos números e multiplicam as soluções para nossas vidas. Aqui a gente tem uma frase do Malba Tahan, que ele dizia que a matemática é a senhora que ensina o homem a ser simples e modesto. É a base de todas as ciências e de todas as artes. Para finalizar, a gente trouxe um problema do Malba Tahan, que é o problema dos 35 camelos, que está presente no seu livro O Homem que Calculava. Só um minutinho que eu vou apresentar aqui. Apresentar o vídeo já está aparecendo? Não, Ainda não? apareceu. Apareceu? Apareceu. Com vocês, venho hoje trazer o problema dos camelos. É um problema muito conhecido que se encontra neste livro aqui, ó, do Malba Tahan, né? Na verdade, Malba Tahan é um pseudônimo, o nome verdadeiro desse autor é um brasileiro, né? Júlio César de Mello e Souza, que inclusive é em homenagem que se dá o Dia Nacional da Matemática aqui no Brasil. No caso, é dia 6 de maio. Então, é um autor mais voltado para essa parte da matemática recreativa. E neste livro, O Homem que Calculava, que é o livro mais famoso dele, ele traz esse problema dos camelos, que é um problema extremamente famoso, e a gente vai resolver ele agora. Então, fica no vídeo até o final, que é um problema extremamente interessante envolvendo frações, e ao final eu vou explicar, vou dar a solução desse problema, o que é que acontece. O problema diz que dois amigos, um deles era matemático, chamado Berenice, iam os dois com um único camelo. Chegando um pouco mais à frente, encontraram três irmãos discutindo pela partilha de uma herança. Chegando perto lá dos três irmãos que estavam discutindo, eles descobriram que, na verdade, o pai desses três irmãos, que tinha falecido, tinha deixado uma herança de 35 camelos. E eles precisavam dividir entre si, pela vontade do pai, da seguinte forma: o irmão mais velho ficaria com a metade dos camelos, o irmão do meio ficaria com a terça parte dos camelos, metade para dois, terça parte é dividido para três, obviamente, né? E o irmão mais novo ficaria com a nona parte, ou seja, todos os camelos divididos para 9. Qual é o problema que existe aqui, pessoal? O problema é que, se você perceber, metade de 35 dividido para 2 é 17,5. A terça parte de 35 é 11,6. É 35 dividido para 3, né, para encontrar a terça parte. E a nona parte é que dá problema mesmo. Ó. 35 dividido para 9 dá 3,8 aproximadamente. E agora? Pobre camelo vai ter que ser partido ao meio. E não é interessante fazer isso, porque o camelo é para transporte, né? Então não faz sentido você pegar o camelo e dividir para poder fazer essa repartição. Mas o matemático muito inteligente teve uma ideia. Presta só atenção. Se colocar o camelo do amigo do matemático, resolveria o problema. Por que resolveria o problema? Porque a gente ficaria com 36 camelos. 36 camelos dá para dividir por 2, por 3 e por 9. Dá para fazer uma divisão inteira, ou seja, não precisaria partir nenhum camelo. Mas, obviamente, que eles não são loucos de dar o camelo que eles têm para os outros, né, que já tem 35, eles só têm um. Então, não faz sentido eles darem esse camelo para os três irmãos, só se eles forem loucos. Mas matemáticos são chamados de loucos, não é à toa.
O Berenice, que era matemático, convenceu o amigo a colocar o camelo dele para os irmãos poderem fazer a partilha. E agora os irmãos têm 36 camelos, porque o matemático convenceu o amigo a doar, entre aspas, a camelo para eles. Bom, e agora com 36 camelos fica tudo mais fácil, né? Porque 36 dividido para 2 dá 18. Então, que a 17,5, que é o mais velho, vai 18, não tem do que reclamar. Ou mais do que ia ganhar, né? O irmão do meio, né? 36 para 3 dá 12, ele 11,3, vai ganhar 12. Também não tem do que reclamar, né? Também não. 36 dividido para 9 dá 4. Ele ia ganhar 3,8, vai ganhar 4. Saiu no lucro. Bom, obviamente só teve uma pessoa que saiu perdendo. Foi o amigo do matemático. É nisso que dá confiar nesse povo que não tem juízo, né? Mas espera aí, vamos pensar um pouco. 18 com 12, 30. Com 4, 34. É isso mesmo? Exatamente. Sobraram 2 camelos. Aí esse camelo, obviamente, é do meu amigo, porque eu peguei emprestado dele. E esse outro camelo que sobrou aqui é meu, porque consegui resolver o problema e ainda por cima deixar cada um de vocês ganhando mais do que de fato iria ganhar. Aí você pensa, meu Deus, o que é que aconteceu? Surgiram camelos do nada? É o que eu vou te explicar agora. O grande problema quando se trata de problema aqui, a gente não tem um hábito grande de trabalhar ações. Transformo isso em números inteiros, 18, 12, 4. Quando você soma, você pega rapidamente mais um terço, mais um nono. Isso não dá 35 sobre 35. Ou seja, isso não dá um inteiro. Então, quando eu somar essas frações, sempre vai sobrar alguma coisa para completar o inteiro. Teria que dar um inteiro. Por que que sobra camelo aqui nessa conta? Presta atenção. O irmão mais velho, ele vai ganhar 1/2, 1/2. Mas o irmão do meio vai ganhar 1/3, ou seja, 1/3. E o irmão mais novo vai ganhar 1/9, ou seja, 1/9. Agora vamos fazer esta soma de frações aqui, ó. O MMC entre 2, 3 e 9 é 18, né? E agora a gente procede à soma de frações, né? 18 dividido para 2 dá 9, 1, 9. Mais 18 dividido para 3 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mais 18 dividido para 9 dá 2. Quando a gente aqui em cima, pessoal, ó, 9 com 6 dá 15, com 2, 17. 17 sobre 18. O que é que significa isso? Que a cada 18 camelos sobra 1. A cada 36 sobram 2. E assim por diante. Certo? Então, ele percebeu que aqui, ó, multiplicar
A internet da Gislaine caiu, mas aí, enquanto ela está tentando reconectar, caso alguém tenha alguma pergunta sobre o problema, sobre o Malware RAM, vocês podem estar mandando ali no chat, tá? É só colocar o nome de vocês, se é de alguma faculdade, alguma instituição, e aí a gente vai estar respondendo, tá? Oi, voltei, vou apresentar o finalzinho do vídeo que caiu. Ele não se preocupou, ele não teve o cuidado de que a soma das frações desse 1 inteiro, por isso que gerou esse problema aqui. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se quiserem mais problemas desse tipo aqui no canal, deixem aqui nos comentários que eu posso trazer mais problemas. Inclusive este livro aqui, tá, que tem diversos problemas bem parecidos com esse problema aqui dos camelos. Faltou só o finalzinho do vídeo, ele explicando o porquê, né, que a divisão tinha dado errado. Problemas técnicos de internet. É isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar no chat. Boa tarde, que é o professor Wellington, sou tutor do PET Matemática, Conexões de Saberes, da UFMS, né, em Ponta Porã. Gostaria de parabenizar o Jean e a Gislaine. Vocês viram aí um dos motivos, né, do dia o principal motivo, né, do dia 6 de maio, ser comemorado do dia da matemática, né, que é o aniversário do Malware RAM. E acredito que a Joyce e o William vão colocar alguns questionamentos para a gente, né, para a gente discutir um pouco qual a influência aí do Malware RAM, algumas coisas que ele passou, né, na vida. Aí, fiquem à vontade, William, Joyce, Thalita. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William, sou acadêmico do curso de matemática, estou no último semestre, no penúltimo semestre, sou do PET desde 2018 e a gente do grupo fez algumas discussões sobre o Malware RAM, sobre o problema dos 35 camelos, e a gente trouxe alguns questionamentos para a gente abrir uma roda de discussão, um questionamento sobre ele. E o primeiro questionamento que a gente traz é se vocês entenderam o conceito, assim, do problema dos 35 camelos, e trazendo, porque o nosso curso aqui do CPPP, né, da UFMS de Ponta Porã, a gente cursa matemática licenciatura. Então, pensando nesse problema dos 35 camelos, será que seria conveniente a gente fazer uma adaptação nesse problema para trabalhar conceitos de frações, porque a gente sabe que o ensino tradicional ele já não está muito em alta, né? Então, a gente como professor, trazendo o meu curso, né, que é licenciatura, a gente tem sempre fazer adaptações para que esses alunos, no modo geral, eles compreendem, né? E pensando como o problema dos 35 camelos, ele envolve frações, com números, frações que não dão um número exato, né? Então, será que se a gente fizer adaptações
envolver esse problema no nosso ensino, na nossa metodologia, será que seria bem sucedido ou não? E aí, quem tiver algum questionamento sobre, pode abrir o microfone para... Eu acho que para trabalhar frações nas escolas com os problemas do Malbatarran e também com o problema dos 35 camelos, eu acho que seria uma oportunidade muito diferente e também interessante para despertar o interesse dos alunos para aprender a matemática das frações, a relacionar talvez alguma coisa também com problemas do dia a dia e para ser trabalhado também em grupos para discutir as hipóteses de como conseguiram resolver os procedimentos de resolução. Acho que seria isso. Certo. Mais alguém tem algum questionamento sobre? Porque, assim, o problema dos 35 camelos, não sei se ficou muito bem claro. Ele trabalha com camelos, né? Então, esse problema, ele tem uma contextualização regional, porque eu não sei se foi dito, o Malbatarran, ele estudou, né, a cultura árabe por vários anos para que ele pudesse desenvolver esses problemas. Então, trazer esses questionamentos com contextualizações culturais da região é importante, né? Porque o aluno, ele além de aprender a matemática, ele vai ter uma questão a mais, né? Que é envolvendo problemas reais, no caso. Acho que se a gente, como o Lia disse, né, trazendo isso para nossa realidade, seria mais interessante se a gente fosse usar, né, esse problema dentro da sala de aula, com os alunos, utilizar os meios de transporte, né, como disse no vídeo, camelos são usados para meio de transporte, seria mais interessante a gente usar carros ou motos, sabe? E aí dá uma contextualizada, porque querendo ou não, desperta mais o interesse da criança para aprender e até mesmo entender o problema, né? Acho que se alguém quiser dar mais uma contribuída. Júlio zelava muito por uma abordagem... Perdão, Joyce. Pode ficar à vontade, gente. Certo. Júlio, ele zelava muito por uma abordagem que seja prazerosa no momento do ensino, do aprendizagem. Como ficou claro, ele era contra esse conceito do algebrismo, dessa dificultação assim premeditada do ensino. Então, esses histórias, esses contos, eles têm um uso lúdico no ensino, como o dos camelos para o ensino da fração, da soma, subtração, tantas operações que podem ser desde o ensino fundamental ao ensino médio, ou quem sabe o ensino superior. Boa tarde, meu nome é Joyce Aparecida Mioto, eu sou integrante do Grupo PET desde 2019. E se caso alguém não queira contribuir mais com essa questão que está sendo debatida, eu vou fazer uma nova pergunta para o Jean e a Gislaine. Eu acredito, né, que eles, para montar essa apresentação, eles precisaram pesquisar bastante sobre Malbatarran. E eu gostaria de saber de vocês qual livro vocês nos indicariam. E onde a gente encontraria esses livros para comprar, se tem PDF para baixar. Com certeza, o mais indicado seria o que a gente apresentou ali no trabalho, O Homem que Calculava. O livro tem versão PDF na internet, mas para quem gosta de ler o livro, de ter o livro nas mãos, na Amazon os preços são bem bons para comprar eles. Inclusive, né, a Gislaine comentou comigo que ela comprou um livro pela Amazon, pagou R$30. Podia ter falado, Gi.
bem em conta para quem se interessou no Malbatarran. É uma oportunidade. Pois é, depois Primeira compra na Amazon, o frete é grátis, tá, gente? Olha, depois vamos comprar um merchandising, hein? Estamos fazendo propaganda aí, grátis. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta, né? Podem ser para o Jean, para a Gislaine, ou para todos que estão aqui, né? Que têm interesse na matemática. Como abordado aí na história do Malbatarran, ele teve um problema em publicar, né, no Brasil. As editoras, os jornais, ele teve um problema por ser brasileiro, olha que loucura. Então, as editoras, os jornais priorizavam textos de estrangeiros, porque eles acreditavam que venderiam mais. Eu gostaria de indagar para vocês, e isso foi no começo do século, né? O Malbatarran, ele nasceu em 1895 e morreu em 1976. Então foi, né, começo do século. Vocês acreditam que ainda os estrangeiros têm mais vez do que nós, assim, mais oportunidades para publicar em editoras de jornais? O que vocês acham? Na opinião de vocês, assim. Infelizmente, sim, na minha opinião. Existe uma supervalorização do que é estrangeiro, um estrangeirismo. A gente vê isso na arte, nas novelas, nos filmes brasileiros. E só por carregar um nome diferente, um nome estrangeiro, uma grafia difícil, é melhor, é mais avançado, é mais gracioso. Isso é um exagero, mas infelizmente sim. Eu acredito que ainda hoje é bastante recorrente. Professor Pedro, se tiver alguma observação para os alunos, né? A idade às vezes traz o André, outras pessoas aqui também. Olá, gente, tudo bem? Tinha aparecido minha cara ainda aí. Estão ouvindo certinho aí? Eu não sei se está na internet. Bom, Então, assim, professor. Primeiro, parabenizar, né, os alunos aí pelo trabalho. Eu conheci o Malbatarran aí quando eu ainda estava no ensino médio. Esse livro aí que vocês apresentaram foi uma das minhas leituras no ensino médio. Não vou dizer que foi isso que me fez me apaixonar pela matemática, porque eu já gostava já. Na verdade, eu comprei o livro depois que eu tinha me interessado por matemática mais a fundo, aí eu fui procurando tudo aquilo que envolvia matemática, esse foi um desses livros. Bom, com relação a essa questão aí da publicação aí, o pessoal me falou, a gente tem esse problema vamos dizer assim, na literatura mais geral, né? Porque em questões científicas, não sei se vocês sabem, mas o Brasil faz parte do grupo de elite da matemática mundial, né? Então, dentro do círculo da matemática, do círculo acadêmico, não tem muito esse estrangeirismo aí, porque a gente sabe que a gente é bom, né? Mas, claro, também a gente sabe que os estrangeiros também têm o seu valor, obviamente, né? O mundo todo produz, e nós brasileiros também estamos ao nível dos grandes produtores mundiais de matemática aí e tal, né? Mas, infelizmente, ainda existe esse problema, né, no senso comum, né, a população em geral, né? Nosso velho e famoso complexo de vira-lata, né? A gente não tem a tendência de valorizar o que a gente tem aqui dentro, né, do país, só porque você não espera nada, né, de bom daqui. Infelizmente, a gente tem essa visão e seria bom mudar isso, né? Começar a mudar um pouco isso, essa noção. Bom, isso começa pela educação, né? Então, vocês estão no caminho certo aí. O ensino público, né, de qualidade, porque a educação tem que ser um projeto, né? Então, não pode ser uma coisa que você deixa nas mãos de quem só está preocupado em ganhar dinheiro, né? Bom, é isso. Aí depois eu vou falar mais com vocês aí da minha apresentação. Só aqui cortando um pouco o assunto, o link para gente, para gerar a presença aqui nessa primeira palestra, já está ali no chat. Aí é só clicar lá e preencher, tá?
Gostariam de colocar mais algum apontamento ou damos um minutinho ou dois de intervalo para o professor Pedro iniciar, só para não atrasar muito o professor Pedro? O que vocês preferem? A gente já passou uns 15 minutos do horário combinado, então vamos dar uma pausa aí de uns 2, 3 minutos, né? E a gente volta com a palestra do professor Pedro, tá bom?